Bom, então, para resolver todos esses problemas que eu coloquei, né, o que a gente vem acompanhando de mais incrível, né, vendendo o meu peixe aí em relação à área, é o uso de técnicas de machine learning, né, em mais específico grau deep learning, para resolver esse tipo de situação, resolver problemas relacionados a texto, né? As tarefas que a gente chama as tasks, né, em inglês. Então, a gente vai falar um pouco disso daí, partindo, uma vez que o que é, então, esse aprendizado de máquina, né, para quem não conhece ainda? Segundo aí o Tom Mitchell, né, o Mitchell, ele é um cara que propôs muita coisa legal em inteligência artificial, tem vários livros publicados, e ele diz que um programa de computador, ou um programa, ele aprende a partir de uma experiência com respeito a uma tarefa, a uma classe de tarefas T, e uma medida de performance, uma medida de avaliação P. Se essa avaliação, né, feita nessa tarefa for mensurada como P, e melhora a experiência que você tem, ou seja, dada uma tarefa T, né, e um conjunto de experiências, ou seja, exemplos de como resolver essa tarefa, e uma medida de avaliação, a qual você vai usar para identificar se essa tarefa está sendo aprendida de fato, né, você tem condições de dizer se houve ou não aprendizado, né? Então, a gente tem aqui a programação tradicional, você geralmente precisa entrar com dados e um programa, né? E aí, esse programa, ele vai aprender, ele vai ser executado, né, e te dar uma saída. O aprendizado de máquina, não. Você entra com os dados e a saída esperada, e o próprio programa vai ali, e o próprio método ali, né, vai aprender como é que resolve, como é que você identifica esses padrões e te dá ali uma solução, que é o seu programa, né? E aí, de forma que quando você entrar com novos dados e sem essa saída esperada, você consiga ter a predição realizada. Então, mais especificamente, né, você tem, então, dezenas de milhares de algoritmos de aprendizado de máquina, tá? Você tem, isso centenas de novos a cada ano, então essa área tem crescido muito, muitos novos métodos têm surgido a cada ano, sei que muitos de vocês já devem ter ouvido falar dos mais clássicos, KNN, SVM, árvore de decisão, as próprias redes neurais que surgiram lá em meados de 80, né, tiveram um esfriamento, depois retomaram agora. Então, assim, vem surgindo muitos novos métodos, modificações dos métodos já existentes, e todos esses algoritmos, eles têm algumas características em comum, porque todos esses algoritmos, eles têm pelo menos 3 componentes, né? O viés de aprendizado, que é a forma como esse algoritmo aprende, né? Por exemplo, uns são probabilísticos, por exemplo, naive Bayes, ou, enfim, outros utilizam lá a ideia o conceito de entropia, então tem as árvores de decisão, né? E outros imitam ou mimetizam, né, o comportamento humano, como as redes neurais, por exemplo, que buscam imitar o nosso aprendizado, né, a partir dos neurônios, das sinapses, né, enfim. Então, existe esse viés de aprendizado, que é isso que eu falei agora, e todo algoritmo de aprendizado tem também uma medida de avaliação, né, que você pode estar querendo avaliar o seu método com relação à quantidade de acertos numa certa tarefa, né, ou o contrário, né, a quantidade de erros que ele teve nessa tarefa. Enfim, você pode propor uma medida de avaliação e um método de otimização, né, e essa otimização pode ser, por exemplo, uma função de custo que você quer minimizar, ou, enfim,
Então, são pelo menos 3 componentes vão existir em qualquer algoritmo de aprendizado de máquina que você pegar. Como eu disse, né, o viés de aprendizado, aí você pode ter as árvores de decisão, os modelos gráficos, né, por exemplo, as redes bayesianas, né, em redes neurais, né, enfim. Então, tem vários viés de aprendizado, cada algoritmo usa o seu, e as medidas de avaliação que eu comentei, né, acurácia, precisão, recall, depende muito da tarefa que você vai estar trabalhando, então, aí a literatura vai te dizer qual é a melhor medida, dependendo do que você pretende, né? A otimização, né, uma função que você quer otimizar em relação ao